Fala galera, tudo bem? Então eu vou explicar para vocês aqui como montar uma tabela a partir de dados no Excel. São vários detalhezinhos, tá, que eu vou explicar para vocês aqui. Então com certeza vocês vão precisar rever esse vídeo várias vezes, tá bom? Vai ser um vídeo um pouco longo, porque eu vou explicar os detalhes bem simples de Excel que talvez alguns de vocês não saibam. Então vamos lá, a primeira coisa que para mim poder organizar minha tabela, eu tenho que saber qual é o meu maior valor e o meu menor. Então eu vou escrever aqui maior e aqui menor. O Excel vê isso para ti, qual é o maior e qual é o menor. Então vamos aqui nas funções, né, mais funções. Então eu vou digitar aqui máximo year. Então aqui ó, a função máximo retorna o valor máximo de um conjunto de argumentos. Valores lógicos e textos são ignorados. Então, ok. Então eu preciso, primeira coisa, selecionar o meu intervalo. Selecionei meu intervalo, ok. Então o meu maior valor aqui é 87. Agora vamos ver o menor. Mesma coisa, vou selecionar aqui o intervalo. Meu menor é 64. Agora eu vou calcular aqui a amplitude. Amplitude é o quê? É o meu maior menos o meu menor, que dá 23. Agora eu vou contar a quantidade de dados que eu tenho. Tá? Vamos botar aqui quantidade de dados, conte, e aqui ó, conte num. Então seleciono o intervalo, onde estão os teus dados, e 40. Então eu tenho 40 dados aqui. Bom, agora vamos calcular então o número de linhas, tá? Que a minha tabela vai ter, que é o número de classes. Em alguns lugares você vai encontrar informação que para menos de 20 dados você vai usar 5 linhas. Para mais de 20 dados você calcula a raiz quadrada da tua quantidade de dados. E fazer isso no Excel é bem simples, tá? Igual raiz, dois cliques, clica aqui na minha quantidade de dados, Enter. Então eu vou ter aqui 6,3, né? Eu vou ter, se arredondar para mais, né? Vou ter 7 classes, tá bom? Então eu vou ter 7 classes, agora eu vou calcular então a amplitude do intervalo, tá? Então aqui, amplitude do intervalo vai ser o quê? É igual a minha amplitude dividido pelo meu número de classes, que vai dar 3,63. Então, eu vou usar como amplitude do meu intervalo, a gente sempre usa um número maior, né, um inteiro maior do que esse, tá? Então eu vou usar o 4, tá bom? Para que não aconteça de chegar lá no último, na minha última classe, e algum intervalo fique de fora. Agora vamos montar então a nossa tabela, tá ok? Então aqui esses dados, eles são referentes a passes com sucesso em uma partida de futebol. Tá? Então vou colocar aqui, então vamos lá, então o meu menor é 64, então vai ser do 64 até vou botar aqui o 64 mais 4, tá? Por que mais 4? Nós calculamos aqui, ó, a amplitude do intervalo ficou 3,6, então a gente arredonda para o maior inteiro que existir, que no caso aqui é o 4. Não esquecendo que eu tenho que colocar esse símbolo aqui dizendo o quê? Que entra o 64, mas até um número mais próximo ao 68, né? Por exemplo, 67,9999 entraria aqui nesse intervalo. Já vou colocar aqui tudo centralizado para ficar bonitinho. Então, antes de calcular a frequência, vamos terminar a tabela aqui. Esse próximo aqui, ó, vai estar igual ao 68. E esse aqui é igual a esse
mais 4. E aqui é Ctrl C, Ctrl V. O legal do Excel é que não precisa estar digitando tudo de novo. Simplesmente agora seleciona aqui, ó. E vai ter todos as linhas. Até o 88. Essa última aqui foi demais, não precisa, né? Porque o nosso maior dado é 87, tá? Vamos centralizar aqui para ficar bonitinho. Bom, agora, pessoal, vamos calcular a frequência. O que é a frequência? É a quantidade, né, de dados aqui que está entre 64 e 68. Não é difícil, é bem simples aqui no Excel, mas presta atenção que tem alguns detalhezinhos, tá? Então, vamos aqui clico aqui, né, onde eu quero que fique o resultado. Vou vir aqui em mais funções. A função é cont.sys. Tá? Cuidado, não é cont.c, cont.sys, termina com S. Ok? Primeira coisa, então, eu vou selecionar o intervalo. Tá? E aí o meu critério é o quê? Eu quero que ele seja maior ou igual a 64. Tá? Esse é o meu primeiro critério. O segundo critério, vou selecionar aqui de novo. Tá? E eu quero que ele seja, não sei, menor do que 68. Tá bom? Ok? Bom, ficou 0. Tá? E aqui que vem um detalhe muito importante. Como nós estamos trabalhando com endereços de célula, tá? Eu preciso fazer uma pequena mudança aqui na fórmula. Tá? Então, ó, eu vou deixar só os sinais entre aspas, tá? E, opa. E antes do endereço eu vou colocar esse símbolo aqui, e-comercial. Então eu tenho 3 casos, tá? 3 dados que estão entre 64 e 68. Bom, você não precisa digitar tudo de novo, simplesmente vai arrastar aqui para baixo. Tá? Só tem um detalhe, se você olhar aqui, olha só, aqui o meu intervalo é de A1 a 40, né, de A1 a 40, e aqui no último ele está de A6 a 45. Tá? Quando o Excel vai fazendo essa cópia, ele vai mudando os valores. Para que esses valores dos intervalos não mudem, tá? Porque é um intervalo aqui, ó, de onde estão meus dados, o que tu vai fazer? Aqui tu vai colocar um cifrão entre o A e o número. E aqui também está entre o A e o número. Como eu falei antes, são pequenos detalhes que fazem bastante diferença. Ok? Então agora sim, ó, entre o A1 e a 40. Só vamos tirar a prova dos 9 aqui. Então eu tenho 40 dados. Tá? Então aqui vamos dar uma ajeitadinha na tabela para deixar ela bonitinha. E aí fica ao gosto do cliente, né, o que quer fazer. Só vou colocar aqui uma bordinha. Tá ok? Então, vou centralizar aqui também. Vou botar uma moldura no redor dela. Tá? Então aqui está a minha tabela. Tá ok? Então é isso aí. Não é difícil, mas são alguns detalhezinhos que a gente tem que fazer. Com certeza é muito mais fácil fazer no Excel do que fazer na mão. Tá bom? Então um abraço aí para vocês e até mais. Valeu!